Que serve o ATA? Nós estamos oferecendo um software a preço módico em termos médicos, em que a gente pega esses dados da clínica onde ele gostou de fazer a tomografia dele e trazemos para cá com o quê? Com a comodidade de já entregar para ele uma série de ângulos pré-calculados, uma série de análises, porém a facilidade dele fazer o seu próprio ângulo se ele quiser. Ele vai usar aqueles dados, porque a gente não está dando diagnóstico, nós estamos oferecendo um serviço para ele de otimização de imagem, de harmonização de imagem, baseado no quê? Uma série de pacientes que nós já temos de outras clínicas. Então a gente criou um modelo. Esse modelo não é diagnóstico, a gente não está dando diagnóstico. O diagnóstico é do problema do médico. Isso não é um exame médico. É um software de ajudar o médico a dar o diagnóstico. Então nós estamos otimizando essas imagens. Então esse trabalho de otimização passa pela TI, onde é feito um trabalho de imagem, que dificilmente ele vai conseguir fazer isso no consultório. Se vocês que têm experiência com tecnologia de informação demandam 1 hora para fazer um ATA, 2 horas, imagine só um doutor. Então o que acontece? Quando ele aperta só uma tecla. Médico, entrou no acesso do paciente, 2 teclas, 3, abriu o ATA. Se ele demonstra isso no consultório, que ela abriu uma tela daquela ali no consultório, todo mundo tem computador no consultório, e abriu uma tela, ele vai conseguir explicar para o paciente dele. Quando você avalia esse paciente e coloca essa série de ângulos, todos os ângulos desses, tem vários trabalhos científicos por trás. Vocês viram que no ATA, no final, tem chamado referência bibliográfica. Aquilo ali para o doutor, se ele tiver alguma dúvida, o que é o balanço, o que significa aquilo, ele vai atrás daqueles trabalhos. Então ele olha aquele raio-x, que é o quê? Aquele raio-x é tirado de uma tomografia. Porque se a gente for fazer um raio-x simples, o raio-x simples na cervical é muito ruim de ser feito. Porque quando você faz um perfil, o ombro atrapalha. Então você não consegue ver aquelas primeiras vértebras torácicas. Então a gente tem que tirar da tomografia por isso. Porque é quando a gente consegue limpar a imagem, tirou os ombros, ficou só a coluna, então a gente consegue fatiar isso para o doutor. Então nós já usamos um trabalho desse aí. Mas a ressonância é muito bom para ver parte mole, para ver músculo, medula, nervo. Então a ressonância a gente vê a parte mole. Mas a parte que a gente precisa para ver osso é a tomografia. E a gente coloca aquela série de cálculos. Não significa que ele vai usar todos, mas está pronto para ele. Aí vamos supor que ele queira fazer um trabalho científico. Então a primeira grande vantagem do ATA é ele otimizar as linguagens de vários serviços de tomografia. Para isso, a gente necessita inicialmente de que tenha um mínimo de qualidade técnica nessa tomografia. Otimizando essas imagens, dando essa série de cortes, essa série de ângulos que ele vai usar para as diversas formas que ele vai querer usar, ele vai calcular na mente dele ou para o paciente, ele vai conseguir demonstrar para o paciente que ele está desequilibrado. Então ele vai ajudar no diagnóstico. A gente não está dando diagnóstico, isso é um exame para auxiliar o doutor a dar diagnóstico. É apenas uma ajuda de software que a gente baseou em estudo populacional pré-estabelecido, que a gente dá para o paciente essa ajuda e que custa metade do preço de uma tomografia. Então, o preço desse software hoje está no mercado a preço da metade de uma tomografia e 1/5 da ressonância. Uma ressonância bem feita hoje é R$ 1.500. Então está uns R$300 o exame, então é 1/5 do valor de uma ressonância. E ajuda muito para o doutor. Porque imagine você que esse paciente vai ser submetido a uma cirurgia em que há uma série de riscos. Então, quanto mais informações o profissional tiver para ele ter um bom diagnóstico, consequentemente, ele vai conseguir tratar melhor esse paciente. Consequentemente, o melhor resultado que volta em termos de quê? Em termos de reembolso de boca a boca. Porque o que manda na propaganda médica não é outdoor, é o resultado cirúrgico que ele tem. No processo de fidelização desse paciente, o ATA é muito importante também, porque é uma forma lúdica de você mostrar para o paciente que existe uma doença. Porque às vezes você vê uma tomografia, aquele tanto de imagem, tudo, mas você fala, o que é isso, doutor? Não entendi. Mas quando ele vê aquele raio ali, que ele vê que tem uma legenda lá embaixo, equilibrada, é mais fácil para o profissional explicar para esse paciente a doença que ele tem e explicar para ele o que ele pretende fazer com esse paciente, cada um vai variar, e por que ele está fazendo. E uma vez melhor ainda, ele vai conseguir mensurar o resultado dele. Porque ele faz o ATA antes da cirurgia,
e depois de 6 meses ele repete o ATA, consequentemente ele vai mensurar o índice de sucesso que ele teve. Ou então, mensurar a piora desse paciente que não foi submetido a cirurgia nenhuma. Então, vamos supor que ele fez um ATA esse ano, o ano que vem ele repete esse exame e vê, olha, você tinha 2,1 centímetros de esbanamento, hoje já está com 3,5, porque a gente está tentando otimizar. É o ideal? Não. Não existe nada ideal em nada médico. O que nós estamos oferecendo é mais uma ferramentazinha, mais uma letra no alfabeto para ele fazer a palavra que ele quiser. Então, não é apenas uma ferramenta. Então, nós não temos nenhuma intenção de dar diagnóstico aqui. Então, quando a gente coloca lá SVA, que é bonitinho aquilo ali, que é o balanço que vai ter, aquela medida que vai ter ali, quantos milímetros que tem lá a tabela lá embaixo. Já tem a legenda. O cara vai ver se está desbalanceado, se não tem, que todo o trabalho dele, quando ele for publicar, ele vai ter um índice que ele vai publicar. Porque se ele pegar um raio-x da clínica A, com um raio-x da clínica B, ele não consegue mensurar isso. Ele não vai ter como mensurar o resultado dele. E o doutor que não mensura o seu resultado, ele não audita seus próprios resultados, ele não consegue oferecer um serviço decente. Você não consegue, nem na tomografia normal, ver essa imagem bonitinha desse jeito aqui. Então a gente não consegue ter as imagens tão bonitinhas igual tem ali. Então, até a imagem do ATA, quando você imprime ou quando ele vê na tela, já foi tratada. Isso é uma ajuda de tratamento de imagem feito sobre um exame médico para facilitar a vida do ponto de vista estatístico, do ponto de vista de mensuração para o doutor. Ajudar no diagnóstico dele. Dele. Quem dá diagnóstico é o doutor. E aí depois que ele enviou, 7 dias ele tem acesso, tanto o doutor quanto o paciente, login e senha aqui. Quem disponibiliza login e senha, o doutor sempre vai ter, porque ele acessa todos os pacientes dele. Quando a gente consegue ter um CD que a gente vê que é ruim, que a gente tenta, olha lá, que eu vi que a qualidade é ruim, eu mando repetir o CT, a tomografia, porque eu sei que vai vir para o ATA. Que é o prazo do paciente fazer o pós-operatório, que é esses 7 dias que ele está fazendo. Você vai otimizar aquilo ali. Você não está vendendo isso para o convênio, você está vendendo isso para o paciente. Então você tem que mostrar para ele. Então é uma ferramenta a mais, mesmo porque eu vou usar o ATA, mais a tomografia, mais o raio-x, mais a ressonância para dar diagnóstico. Isso é apenas uma letra do alfabeto. Cada paciente, quando senta lá na consulta, todos nós somos pacientes em algum momento da vida, e já sabe disso, a gente quer ser único naquele momento. Quer ser único? Quer fazer bem feito? É uma coisa a mais para a gente fazer bem feito. Porque às vezes o paciente sai do seu consultório e vai para outro consultório. Pô, foi para o outro, o cara fez tudo, mas não pediu o ato. Por que não pediu? Será que ele está assim? O outro já pediu, o cara vai no mínimo ter que devolver ali. No mínimo vai ter que voltar no seu consultório para voltar ali, para poder perguntar mais alguma coisa, tirar mais alguma dúvida. Você já teve 2 oportunidades de ver o paciente, para poder fazer. O doutor falou assim, eu acho ruim pedir porque eu acho falar custo para o paciente, fica tão difícil e tal. E aí, se eu peço, ele vai no meu vizinho do lado que não vai pedir. E aí ele vai ficar lá, né? O paciente convênio, ele vai no outro convênio, que ele não tem esse custo. E diferente, eu acho que vai surgir. Esse é o ponto de fidelização. Se você tem essa fidelização e achar que o paciente vai ser seu consultório, nunca mais vai voltar que você pediu um exame de R$300, tá ruim, hein? Agora, quando o senhor vira para o seu paciente e diz, eu quero o ATA, como que o senhor faz isso? Eu gosto de pedir, como eu faço? Eu peço assim, ó, exame pré-operatório de sangue, o risco cirúrgico e o ATA. Mas o ATA só para quem vai ser cirúrgico? Não vou operar não, ótimo, então nós vamos fazer uma mensuração aqui agora, para a gente comparar o ano que vem se está tendo algum tipo de piora. Mas como é que o senhor explica para o paciente que vai pedir o ATA? Só pede. Tá aqui, já ato contínuo. Tem coisa que pode explicar. Não, pra quê? Porque o paciente... Eu só falo que eu vou fazer tomografia, você vai ligar nessa empresa aqui, para poder levar o paciente e já vai fazer exame para a gente complementar o seu exame, para a gente fazer uma análise mais minuciosa para saber se a gente vai fazer o tratamento conservador. E vai. Quem vai ser operado tem que fazer os 3 exames. Tomografia, ressonância e raio-x dinâmico. Isso é regra. Vamos supor que a hérnia esteja calcificada, ele não vê na ressonância. Imagine você trabalhar com alfabeto sem a letra D. Você pode fazer um texto, mas você não pode usar a letra D. Eu prefiro usar todas as letras do alfabeto. Para mim é mais fácil, mas é uma letra. Você pode fazer sem, não tem problema. Você pode fazer mas é segurança. Você dirige sem segurança?
Exato, não. Mas você não precisa de cinto para andar o carro, precisa? Perfeito. Mas é uma coisa a mais. Precisa de airbag? Não. Precisa de ABS? Não. Mas se você tem um carro que tem todas essas facilidades, por que não utilizá-lo? Aí, por quê? O homem da capa preta, quando te perguntar se usou todas as ferramentas necessárias para esse bom diagnóstico, o doutor, usei tudo. Eu usei eletromiografia, potencial, usei neurologista na sala, pai de santo, tudo tinha direito lá. E uma coisinha que você não ficou é a deixa que você está deixando. Por que o meu consultório do lado usa e eu não usei? Será que eu vou ter 100% de bom resultado? Ninguém tem, em nenhuma área. Então é mais uma ferramenta de segurança.